Você já parou para pensar em quantas vezes confiou em alguém na escola sem questionar? Talvez tenha emprestado um caderno, dividido um segredo ou até aceitado um convite inocente para conversar longe da sala de aula. Agora, imagine se esse simples gesto fosse o começo de algo muito mais sombrio. Imagine se aquele colega em quem você tanto acreditava escondesse intenções que jamais passariam pela sua mente. A confiança que parece tão natural dentro dos muros da escola pode se transformar em uma armadilha que arrasta alguém para o medo, para o arrependimento e, em alguns casos, para lembranças que nunca mais podem ser esquecidas. As escolas sempre carregam uma aura de segurança. Salas iluminadas, professores atentos, corredores barulhentos cheios de vozes conhecidas. Mas é justamente nesse cenário que a confiança floresce sem resistência. E quando confiamos sem medir as consequências, abrimos portas para experiências que não conseguimos controlar. Muitas das histórias que você vai ouvir hoje nasceram exatamente dessa falsa sensação de proteção, onde o perigo se esconde por trás de rostos comuns e amizades aparentemente inocentes. Ao longo desta noite, você vai mergulhar em 10 relatos assustadores de pessoas que confiaram no colega errado na escola. Histórias inéditas que não se repetem, cada uma com sua própria atmosfera de suspense e desfechos perturbadores. Prepare-se para atravessar desde pequenos gestos de bondade que se revelaram em ciladas, até encontros que terminaram em pesadelos que acompanharam suas vítimas por toda a vida. Enquanto você escuta, talvez se lembre de algum colega, de algum olhar que hoje parece inofensivo, mas que poderia esconder algo a mais. É essa inquietação que vai te guiar daqui para frente, porque o verdadeiro terror não está nas paredes sombrias ou nas histórias que contamos à noite, mas no instante em que percebemos que não sabemos quem realmente está ao nosso lado. Hoje, você vai descobrir que a escola, lugar de aprendizado e de risos, também pode se tornar palco de segredos, manipulações e escolhas que jamais deveriam ter sido feitas. E quando a máscara de um colega cai, é sempre tarde demais para voltar atrás. Então apague as luzes, ajuste os fones de ouvido e prepare-se para mergulhar nessas histórias. Você está prestes a ouvir relatos que vão mexer com as suas memórias, provocar arrepios e deixar perguntas que vão ecoar muito depois que o vídeo terminar. Porque no fim, a questão é simples e ao mesmo tempo aterrorizante. Até onde você confiaria em um colega de escola? Relato 1. O amigo do caderno perdido. Naquela manhã, a escola parecia como qualquer outra. Os corredores estavam cheios de vozes, passos apressados e o barulho metálico dos armários sendo fechados. Entre os alunos estava Rafael, um garoto considerado discreto, estudioso, mas sempre prestativo. Ele não costumava chamar atenção, mas era o tipo de colega a quem muitos recorriam quando precisavam de ajuda com uma matéria difícil ou de um favor rápido. Era visto como confiável, alguém que não negava apoio. Foi durante uma aula de matemática que tudo começou. No intervalo entre os exercícios, um colega chamado Daniel, um dos mais falantes da turma, aproximou-se com um sorriso. Disse ter perdido seu caderno com todas as anotações e pediu a Rafael que lhe emprestasse o dele por alguns dias. O pedido parecia inocente, afinal não era raro esquecer ou perder materiais na correria das aulas. Rafael, sem pensar duas vezes, entregou o caderno, acreditando estar apenas ajudando. Os primeiros dias passaram sem incidentes. Daniel agradeceu várias vezes, prometendo devolver logo. Mas à medida que o tempo avançava, estranhos comentários começaram a surgir nos corredores. Alguns colegas cochichavam sobre Rafael, mencionando detalhes pessoais que ele nunca havia compartilhado em voz alta. Segredos escritos em folhas soltas do caderno começaram a circular em forma de rumores. Eram anotações que ele usava para desabafar, pensamentos íntimos que registrava quando se sentia sufocado. Rafael, ao perceber a movimentação, tentou ignorar. Pensou que poderia ser coincidência, mas a cada dia a situação piorava. Frases exatas de suas anotações começaram a ser repetidas por outros colegas, como se fossem piadas internas. Ele lembrava de tê-las escrito apenas no caderno emprestado, e isso só podia significar uma coisa:
Daniel havia encontrado e mostrado a outros. Quando confrontou o colega, Daniel riu. Disse que não tinha feito nada demais, que apenas tinha comentado algumas coisas com amigos próximos. Mas a maneira como seus olhos brilhavam deixava claro que havia um prazer oculto em ver Rafael desconfortável. O que deveria ser apenas um favor se transformava em chantagem velada. Daniel insinuava que poderia revelar ainda mais coisas, caso Rafael não continuasse cooperando. A partir daí, Rafael começou a perceber que o colega passava a exigir pequenas coisas. Pedia respostas de provas, trabalhos feitos e até mesmo dinheiro para lanchar. Se recusasse, os murmúrios aumentavam e novas informações pessoais surgiam nos corredores. Era como se Daniel tivesse descoberto uma forma de manipular completamente a vida de Rafael, controlando-o a partir de simples páginas escritas. O que Rafael não sabia era que o caderno não havia sido apenas lido, mas copiado. Daniel passava as noites transcrevendo as anotações em outro caderno secreto, mantendo cada palavra registrada, como um arquivo particular que crescia a cada dia. Não se tratava apenas de zombaria, mas de uma espécie de obsessão. Rafael se tornava um personagem de estudo, como se Daniel tivesse prazer em explorar sua mente, desvendar seus medos e brincar com sua vulnerabilidade. Com o tempo, as cobranças se tornaram mais intensas. Daniel começou a exigir que Rafael fizesse coisas que iam além dos trabalhos escolares. Certa vez, pediu que ele entrasse escondido na sala dos professores para pegar uma prova antecipadamente. Noutra ocasião, exigiu que entregasse bilhetes a colegas específicos, mensagens escritas de forma a causar intrigas entre eles. Cada recusa era punida com a exposição de mais segredos, até que Rafael se viu preso em uma rede de medo e humilhação. O ápice aconteceu em uma noite de sexta-feira, quando a escola estava quase vazia. Daniel chamou Rafael até uma sala desativada nos fundos do prédio. Disse que precisava conversar sobre algo importante e que só poderia falar ali. O corredor estava silencioso. As lâmpadas piscavam de forma intermitente e o eco dos passos fazia tudo parecer mais pesado. Quando entrou, Rafael encontrou a sala iluminada apenas pela luz fraca da rua entrando pela janela quebrada. Sobre uma mesa, estava o seu caderno original aberto, com várias páginas arrancadas. Ao lado, um caderno diferente, muito mais grosso, cheio de anotações feitas pela mão de Daniel. Daniel sorriu e disse que havia guardado tudo. Cada pensamento íntimo, cada segredo, cada detalhe sobre Rafael estava agora duplicado, protegido, e que ele nunca se livraria daquilo. Era como se a própria identidade de Rafael estivesse aprisionada ali, sob o controle de outra pessoa. A tensão explodiu quando Daniel afirmou que não precisava mais da amizade ou da cooperação de Rafael. Agora ele já tinha material suficiente para destruí-lo sempre que quisesse. Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha, ao perceber que, mesmo se recuperasse o caderno, o mal já estava feito. Não havia como apagar o que foi copiado, não havia como desfazer os sussurros que se espalharam. A confiança inocente de um favor havia se transformado em uma prisão sem chaves. Rafael saiu daquela sala com a sensação de que nunca mais teria paz. As paredes da escola, antes familiares, tornaram-se ameaçadoras. Cada risada no corredor parecia escondê-lo, cada olhar dos colegas parecia julgar. E o pior era saber que tudo começou com um simples pedido: emprestar um caderno. Relato 2. O convite para o banheiro deserto. A escola sempre teve seus lugares evitados. Entre eles havia um banheiro no fim do corredor do terceiro andar, raramente usado porque estava sempre mal iluminado, com azulejos manchados e um cheiro constante de umidade. Muitos alunos diziam que aquele espaço transmitia algo estranho, como se o tempo passasse diferente ali dentro. Mesmo assim, para alguns, era apenas mais um canto esquecido do prédio. Foi numa tarde chuvosa que Mariana recebeu o convite. A aula havia terminado mais cedo, e enquanto guardava seu material foi abordada por Júlia, uma colega de sala conhecida por ser simpática, mas também envolvida em conversas sempre cheias de segredos. Júlia se aproximou com uma expressão curiosa e disse em voz baixa que precisava mostrar algo para Mariana.
Falava com um tom que misturava urgência e cumplicidade, como se fosse um segredo exclusivo entre as duas. É rápido, mas não posso contar aqui. Vamos até o banheiro do terceiro andar. Lá ninguém vai ouvir. O pedido soava estranho. Por que justamente aquele banheiro? Mariana hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Afinal, Júlia era do tipo que sempre parecia saber mais do que os outros. Alguém que conhecia histórias, mexericos e mistérios que circulavam pela escola. Mariana acreditava que poderia se tratar de algum segredo banal, talvez uma fofoca sobre colegas ou até um bilhete de um admirador. Nada que justificasse medo imediato. Quando subiram juntas, o andar já estava praticamente vazio. O som da chuva batendo nas janelas ecoava pelos corredores, e o silêncio dava ao espaço uma atmosfera pesada. Mariana notou que Júlia caminhava com passos firmes, como se já tivesse tudo planejado. Ao chegarem à porta do banheiro, Júlia empurrou-a devagar, revelando o ambiente quase às escuras, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que oscilava no teto. O reflexo quebrado do espelho parecia distorcer qualquer imagem. Assim que entraram, Júlia trancou a porta por dentro. O som do trinco metálico ecoou alto, e Mariana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Perguntou o motivo de trancar, mas a colega apenas sorriu e respondeu: "O que eu vou te mostrar não pode ser interrompido." Sobre a pia, Júlia colocou uma folha de papel dobrada várias vezes. Disse que havia encontrado aquilo debaixo da sua carteira na sala de aula. Mariana, intrigada, abriu o papel e encontrou um bilhete escrito em letras desordenadas. "Escolhi você porque sei que vai entender. Venha sozinha. O banheiro guarda o que a sala não pode mostrar." O coração de Mariana acelerou. Ela perguntou se Júlia sabia quem havia escrito, mas a colega apenas balançou a cabeça, com um olhar que oscilava entre divertimento e mistério. O detalhe mais perturbador era que o bilhete não tinha assinatura, mas mencionava detalhes pessoais sobre Mariana, coisas que só alguém muito próximo poderia saber. O ar dentro do banheiro parecia ficar mais denso. Cada gota que pingava da torneira ecoava como se fosse mais alta do que deveria. Mariana começou a se sentir desconfortável e sugeriu que saíssem dali, mas Júlia insistiu em ficar. Disse que havia mais, e abriu a mochila revelando outros bilhetes semelhantes, cada um direcionado a pessoas diferentes. Todos falavam sobre segredos íntimos, descritos de forma precisa, como se alguém observasse cada aluno em silêncio. A sensação de vigilância tomou conta de Mariana. Quem poderia saber tanto sobre eles? E por que os bilhetes estavam sempre ligados àquele banheiro? Júlia então revelou que já vinha recebendo papéis assim há semanas, e que todas as vezes eram deixados próximos à porta do banheiro do terceiro andar. Nunca em outro lugar. Como se aquele espaço fosse escolhido para guardar um segredo maior. Enquanto falava, Júlia parecia estranhamente calma, como se estivesse acostumada com a situação. Já Mariana sentia o pânico crescer. Tentou abrir a porta, mas descobriu que o trinco estava emperrado, como se tivesse sido fechado de propósito. Júlia apenas observava, e o sorriso que antes era de cumplicidade agora parecia frio, distante. Foi nesse instante que Mariana percebeu algo ainda mais assustador. Em um dos bilhetes havia uma frase que parecia ter sido escrita naquela mesma manhã. "Hoje, às 4 horas, traga alguém com você. Não venha sozinha." O relógio marcava exatamente 4 horas. Mariana olhou para Júlia, e a expressão da colega não deixava dúvidas. Ela havia seguido a instrução. O convite não era apenas uma escolha inocente, mas parte de algo muito mais sinistro. A cada segundo, o silêncio do banheiro parecia se fechar ao redor delas. O reflexo no espelho tremia junto com a lâmpada que piscava, e a sensação de que não estavam sozinhas se tornava insuportável. Mariana nunca contou exatamente o que viu a seguir. Disse apenas que o banheiro parecia encolher. As sombras se alongavam e vozes sussurravam nomes que nenhuma das duas havia pronunciado. Quando finalmente conseguiram sair, correndo pelo corredor, a porta atrás delas bateu com um estrondo, como se algo tivesse se irritado por ser interrompido. No dia seguinte, os bilhetes desapareceram misteriosamente da mochila de Júlia.
Nenhuma delas encontrou mais nada, mas a lembrança daquele dia nunca foi apagada. Até hoje, Mariana evita falar sobre o que viu no reflexo do espelho. Mas quem a conhece percebe que ela nunca mais entrou em um banheiro da escola sem olhar para trás, temendo que alguém ainda estivesse esperando por ela no fim do corredor. Relato 3. A troca de lugar na sala. A sala de aula sempre foi organizada da mesma forma. Fileiras alinhadas, janelas à esquerda deixando entrar a luz da manhã, carteiras gastas que já tinham marcado a presença de gerações de alunos. Cada um tinha o seu lugar habitual, um espaço quase automático onde se sentia seguro. Mariana, aluna dedicada e reservada, costumava sentar-se sempre na segunda fileira, perto da janela. Era sua zona de conforto, onde podia prestar atenção às aulas sem ser interrompida, e ao mesmo tempo observar o mundo lá fora quando precisava respirar. Mas numa terça-feira comum, esse hábito foi quebrado. Um colega chamado André, alguém que raramente falava com ela, aproximou-se logo no início da aula e pediu que trocassem de lugar. Disse que tinha dificuldades em enxergar da parte de trás da sala e que precisava ficar próximo à janela para acompanhar melhor a explicação do professor. O pedido pareceu sincero. André era um dos mais quietos da turma, quase invisível, e Mariana não viu motivos para recusar. Aceitou sem pensar muito, acreditando estar apenas ajudando. Naquele momento não havia nada de estranho. Mariana apenas caminhou até o lugar que ele indicou. A carteira dele, encostada na parede do fundo, próxima à porta de saída. A visão da lousa era menos clara dali, mas nada impossível. Ela se acomodou, abrindo o caderno, e decidiu não dar importância. Porém, ao longo da aula, algo começou a chamar sua atenção. De dentro da nova carteira, rabiscos quase imperceptíveis estavam gravados na madeira. Palavras soltas, frases incompletas, algumas marcadas com força suficiente para cortar a superfície. Mariana leu discretamente. Não confie, ele está olhando, não aceite a troca. Cada frase parecia escrita em momentos diferentes, como se várias pessoas tivessem deixado um recado urgente naquele mesmo espaço. O coração dela disparou. Tentou se concentrar na explicação do professor, mas não conseguia ignorar o que estava diante de si. Virava a cabeça e via André, agora sentado confortavelmente na sua antiga carteira, escrevendo calmamente. O contraste entre o silêncio dele e os avisos gravados no tampo da mesa aumentava a inquietação. Quem teria escrito aquilo? Por que justamente naquela carteira? Nos dias seguintes, André insistiu para que mantivessem a troca. Sempre com um argumento pronto, dizia que estava se sentindo melhor, que as notas estavam melhorando. E Mariana, embora desconfortável, não encontrava uma desculpa plausível para negar. O mais perturbador era que, a cada dia, novos rabiscos apareciam no tampo da carteira. Eram frases que pareciam responder aos pensamentos dela. Você não devia estar aqui. Saia antes que ele perceba. Ele precisa que você fique. Mariana começou a sentir que estava sendo observada, não apenas por André, mas por algo que pairava naquele espaço. Os colegas pareciam agir normalmente, mas ela notava olhares rápidos quando entrava na sala, como se já soubessem o que estava acontecendo. As paredes pareciam mais frias, e a iluminação daquele canto da sala era sempre mais fraca, mesmo em dias ensolarados. Uma tarde, ao levantar a tampa da carteira, encontrou uma folha dobrada cuidadosamente. Não era de sua autoria, nem parecia ser uma brincadeira. No papel, em letras pequenas e tortas, estava escrito: ele troca de lugar para escolher. Agora é você. O pânico tomou conta de Mariana. Confrontou André no recreio, perguntando diretamente o que aquilo significava. Ele apenas sorriu de forma estranha, sem responder, e disse: nem todos aguentam ficar lá. Mas você vai conseguir. A naturalidade da fala só aumentou o desespero dela. Nos dias seguintes, Mariana começou a sentir efeitos físicos, dor de cabeça constante durante as aulas, calafrio sempre que se aproximava da carteira, sonhos perturbadores à noite em que estava presa dentro da sala vazia, sentada sozinha no fundo, enquanto sombras a observavam.
O mais assustador era acordar e encontrar no caderno anotações que ela não lembrava de ter escrito. Mensagens rabiscadas entre suas lições. Frases que pareciam vir de outra mão. Quando decidiu mudar de lugar por conta própria, percebeu que não conseguia. Toda vez que tentava sentar em outra carteira, sentia uma pressão estranha como se fosse puxada de volta. Os professores não interferiam, como se nem percebessem o incômodo. Até mesmo os colegas agiam como se aquilo fosse natural. A sala inteira parecia conivente, como se houvesse um pacto silencioso. O ápice aconteceu numa manhã de quinta-feira. Ao chegar cedo, Mariana encontrou a carteira vazia, mas no tampo havia algo novo. Em letras grandes, ocupando quase toda a madeira, lia-se: "Hoje você descobre por que está aqui." Tremendo, ela tentou se afastar, mas André já estava lá, sentado em sua antiga carteira, observando em silêncio. Não sorriu, não piscou, apenas acompanhou cada movimento dela. Durante a aula, Mariana sentiu a temperatura cair drasticamente em seu canto da sala. O som da voz do professor parecia distante, abafado, como se estivesse em outro ambiente. Quando olhou para a janela, viu que o reflexo no vidro não mostrava a turma inteira, apenas ela e André. O resto da sala estava apagado, como se não existisse. No instante em que desviou o olhar, ouviu uma voz sussurrar bem próxima ao ouvido, mesmo sem ninguém ao lado: "Agora você pertence a esse lugar." Ela se levantou bruscamente, derrubando livros no chão, mas ninguém reagiu. O professor continuou explicando. Os colegas não se moveram. Só André a observava, imóvel, com os olhos fixos nela. Mariana saiu correndo da sala e nunca mais voltou a ocupar aquele lugar. Até o fim do ano manteve-se em outros cantos, mas os sonhos continuaram. Em cada um deles, a mesma visão. A sala vazia, a carteira no fundo, os rabiscos chamando por ela. André, por sua vez, trocou de escola pouco depois sem deixar explicações. Anos mais tarde, ao visitar o prédio já desativado, Mariana encontrou a antiga sala de aula trancada. Espiou pela janela da porta e, no fundo, conseguiu ver. A carteira ainda estava lá, com as inscrições mais profundas do que nunca, como se gritassem em silêncio. E na superfície havia uma frase nova, que nunca havia visto antes: "Você ainda deve a troca." Relato 4. O grupo de estudo. As provas finais estavam chegando, e a tensão tomava conta dos corredores. Entre os alunos, surgia sempre aquela ideia que parecia inocente e prática: formar grupos de estudo, reunir amigos, dividir tarefas, revisar matérias juntos. Foi nesse contexto que Clara recebeu o convite. Era uma manhã comum quando 3 colegas se aproximaram dela: Fernanda, Henrique e Lucas. Eles disseram que planejavam se encontrar após as aulas, em uma sala que ficava nos fundos do prédio, pouco utilizada pelos professores. Alegaram que lá teriam silêncio e privacidade para revisar o conteúdo de história. Clara hesitou no início. Não era próxima deles, mas a pressão das provas e a promessa de apoio coletivo a convenceram. No fim do dia, quando todos estavam saindo, ela seguiu o grupo até o local combinado. O corredor já estava quase vazio, e a sala indicada ficava em um canto afastado, com janelas estreitas que mal deixavam a luz entrar. O ar ali dentro era pesado, como se estivesse fechado há muito tempo. O grupo, no entanto, parecia animado, abrindo mochilas e espalhando cadernos sobre as carteiras. As primeiras horas transcorreram normalmente. Revisaram datas, discutiram eventos históricos, compartilharam resumos. Mas conforme o tempo passava, Clara começou a perceber que algo estava errado. Os 3 pareciam mais interessados em observá-la do que no estudo. Sempre que ela falava, havia olhares cúmplices trocados entre eles. E quando fazia perguntas, as respostas eram curtas, evasivas, como se a intenção nunca tivesse sido realmente estudar. Na segunda hora, a atmosfera mudou. Fernanda sugeriu que apagassem as luzes para treinar a concentração. Disse que assim poderiam se focar apenas na voz uns dos outros,
sem distrações visuais. Clara achou estranho, mas antes que pudesse protestar, Henrique já havia desligado o interruptor. A sala mergulhou em uma escuridão densa, iluminada apenas pela claridade fraca da rua que mal atravessava as janelas. Sentada em seu lugar, Clara ouvia os colegas continuarem a falar sobre a matéria, mas as vozes soavam cada vez mais distantes, ecoando como se viessem de pontos diferentes da sala. Ela não conseguia mais distinguir de onde vinham. Em certo momento, jurou ouvir sussurros que não pertenciam a nenhum dos três. Palavras soltas, repetidas, como uma melodia fragmentada. Assustada, Clara pediu que acendessem as luzes, mas ninguém respondeu. Quando se levantou para encontrar o interruptor, percebeu que não estava mais sozinha na fileira. Alguém se sentava ao seu lado, respirando de forma irregular, mas quando estendeu a mão, tocou apenas o vazio. A sensação de presença era tão forte que ela se arrepiou dos pés à cabeça. De repente, as luzes se acenderam sozinhas. Clara piscou várias vezes até seus olhos se ajustarem. Para seu espanto, os cadernos que antes estavam abertos nas carteiras haviam desaparecido. Fernanda, Henrique e Lucas a observavam em silêncio, todos sentados perfeitamente imóveis, como se esperassem algo dela. Nenhum deles sorria, nenhum deles se movia. Apenas a encaravam. Clara perguntou o que estava acontecendo, mas ninguém respondeu. Foi então que percebeu um detalhe que gelou seu sangue. Nas carteiras diante deles havia cadernos novos, não os que haviam trazido. Eram grossos, com capas pretas, todos idênticos, como se tivessem sido colocados ali ao mesmo tempo. Cada um dos três abriu lentamente o seu e começou a escrever, sem olhar para o papel. As mãos se moviam rápido, registrando algo que Clara não conseguia ver de onde estava. A curiosidade misturada com medo a fez se aproximar. Espiou por cima do ombro de Lucas e viu que não eram resumos de história, mas descrições detalhadas de si mesma. Frases que narravam seus gestos, suas palavras, até mesmo os pensamentos que acreditava não ter revelado. Estavam escrevendo sobre ela em tempo real, como se soubessem exatamente o que se passava em sua mente. Em pânico, Clara recuou, exigindo que parassem, mas os três continuaram, imperturbáveis, como se não a ouvissem. A sala parecia mais fria, e cada som de lápis no papel ecoava como um arranhar metálico. No caderno de Henrique, ela conseguiu ler a última frase escrita. Ela vai tentar sair agora, mas a porta não se abrirá. O choque foi imediato. Clara correu até a saída e tentou girar a maçaneta, mas a porta não se moveu. Empurrou com toda a força, chutou, bateu, mas nada aconteceu. Quando se virou, os três colegas a observavam novamente, imóveis, com os cadernos fechados sobre a mesa. Fernanda quebrou o silêncio com uma frase sussurrada. Você foi escolhida para completar o grupo. Clara sentiu o coração disparar. Perguntou o que aquilo significava, mas ninguém respondeu. Apenas deslizaram um quarto caderno em sua direção. Era igual aos outros. Capa preta, páginas em branco esperando por algo. O cheiro de papel parecia mais intenso, quase sufocante. A mensagem era clara. Ela deveria começar a escrever também. Resistindo, Clara recusou, empurrando o caderno para longe. Mas naquele instante as lâmpadas piscaram violentamente e os três colegas começaram a rir em uníssono, um riso seco, desconectado, que não parecia humano. O som enchia a sala como um coro distorcido. Sem escolha, Clara abriu o caderno. Nas primeiras páginas encontrou palavras já escritas, mas não por ela. Estavam rabiscadas de forma irregular, quase ilegível, descrevendo exatamente a cena que vivia naquele instante. O caderno parecia saber o futuro antes mesmo que acontecesse. O último trecho dizia: ela aceitará escrever, e quando o fizer, nunca mais sairá. Clara não lembra como conseguiu sair da sala naquela noite. Disse apenas que, em um momento de desespero, apagou as luzes de novo e correu em meio à escuridão. Quando olhou para trás, os três não estavam mais lá. Os cadernos, no entanto, permaneceram sobre as mesas, abertos,
como se ainda aguardassem sua próxima página. Desde então, Clara nunca mais participou de grupos de estudo. O simples ato de abrir um caderno preto a faz estremecer. Ela tem certeza de que em algum lugar daquela escola, os três continuam escrevendo, esperando apenas que ela complete o que foi começado. Relato 5. O bilhete misterioso. Tudo começou com algo aparentemente inofensivo. Um bilhete dobrado sobre a carteira de Rafael, encontrado logo pela manhã, quando ele ainda nem havia aberto a mochila. A letra era fina, bem cuidada, e dizia apenas: "Eu sei o que você fez." Rafael ficou confuso. Não havia feito nada de errado, pelo menos nada que pudesse justificar aquela frase tão ameaçadora. Olhou ao redor, tentando identificar quem poderia ter deixado o recado, mas todos pareciam distraídos, conversando antes da primeira aula começar. Pensou em perguntar, mas desistiu. Guardou o bilhete no bolso e tentou esquecer. Durante o intervalo, outro papel apareceu, dessa vez no interior de seu estojo. A mensagem era ainda mais direta. "Não adianta fingir. Eu vi." Rafael começou a sentir o estômago embrulhar. Não fazia sentido. Quem poderia estar escrevendo aquilo? O que essa pessoa achava que ele tinha feito? Naquele dia, ele não conseguiu se concentrar em nada. Cada risada no corredor parecia ser sobre ele. Cada olhar de soslaio parecia carregar um julgamento secreto. Na volta para casa, tirou os 2 bilhetes do bolso e ficou encarando as mensagens por minutos, tentando encontrar uma pista. Não havia assinatura, nenhum traço pessoal. Apenas aquela letra precisa, fria, como se tivesse sido feita com calma demais. No dia seguinte, outro bilhete o esperava. Hoje, às 18 horas atrás do ginásio. O coração de Rafael disparou. A simples ideia de comparecer ao local o deixava aterrorizado, mas ignorar parecia pior. Sentia que, de algum modo, estava sendo testado. Quando chegou a hora, decidiu ir. O sol já havia se posto e o ginásio estava quase deserto. O vento passava entre as frestas das portas, criando sons que lembravam gemidos distantes. Rafael andou lentamente até os fundos do prédio, cada passo ecoando no concreto vazio. Não havia ninguém ali. Apenas uma folha de caderno pregada na parede com fita adesiva. Escrito à mão, lia-se: "Está cada vez mais difícil esconder. Quantas vezes você consegue dormir fingindo que não se lembra?" O pânico tomou conta. Rafael arrancou o papel e correu para casa, mas naquela noite, o sono não veio. Virava de um lado para o outro na cama, repetindo mentalmente: "Eu não fiz nada. Eu não fiz nada." Mas no fundo a dúvida começou a nascer. E se tivesse feito? E se havia algo que não lembrava? Os dias seguintes foram um tormento. Mais bilhetes surgiam em locais inesperados. Dentro do armário da escola, colado no caderno de matemática, escondido dentro da lancheira. Todos com mensagens que insinuavam culpa. As pessoas vão descobrir. Você não pode esconder para sempre. Está na hora de confessar. Rafael passou a se isolar. Evitava amigos, evitava conversas. Ninguém parecia notar seu sofrimento, ou, se notavam, fingiam não ver. A sensação era de que o mundo inteiro havia conspirado em silêncio contra ele. Até que um dia, ao abrir sua mochila, encontrou algo diferente. Não era apenas um bilhete, mas várias folhas grampeadas como um pequeno dossiê. E o que estava escrito o paralisou. Descrições detalhadas de acontecimentos que ele jurava nunca ter vivido. Na noite de 12 de setembro você entrou naquela sala proibida. No corredor escuro, você foi visto segurando algo que ninguém mais deveria encontrar. Você não se lembra, mas havia sangue. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não podia ser verdade. Era impossível. Mas quanto mais lia, mais sua mente começava a vacilar. Seria possível que tivesse feito tudo aquilo e apagado da memória? A paranoia se instalou de vez. Ele começou a olhar para cada colega como possível autor dos bilhetes. Fernanda, sempre observando em silêncio. Henrique com suas piadas de mau gosto.
Até mesmo Clara, sua amiga de infância, parecia ter mudado o olhar. Qualquer um poderia ser o responsável. Numa tarde chuvosa, exausto, Rafael decidiu enfrentar o mistério. Encontrou um novo bilhete sobre sua mesa. Hoje você descobre a verdade. Sala 12, depois da última aula. Dessa vez, ele não hesitou. Precisava acabar com aquilo. Quando chegou à sala 12, o ambiente estava mergulhado em penumbra. As janelas altas deixavam entrar apenas a claridade cinzenta da chuva. Sobre a primeira carteira, havia um caderno preto, aberto, com uma caneta ao lado. Na página, lia-se: "Agora escreva." O silêncio era absoluto. Rafael sentiu as mãos tremerem. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Apenas aquele caderno esperando. Contra sua própria vontade, aproximou-se, pegou a caneta e começou a escrever. Não sabia o que fazia, mas as palavras surgiam sozinhas, como se já estivessem gravadas em sua mente. Eu sei o que fiz. A caneta continuou deslizando. Rafael tentava parar, mas sua mão não obedecia. Eu estive lá. Eu vi. Eu escondi. Cada frase parecia trazer lembranças nebulosas, imagens rápidas de corredores escuros, portas se abrindo, um segredo trancado que jamais deveria ter sido descoberto. Quando finalmente conseguiu soltar a caneta, o texto estava completo, e a última frase era a mais perturbadora de todas. "E agora, você também vai esquecer." Rafael sentiu uma vertigem intensa, como se o mundo girasse em torno dele. Desmaiou sobre a carteira. Na manhã seguinte, acordou em sua cama, sem se lembrar de como havia chegado em casa. Não havia bilhetes, nem caderno, nem nada que confirmasse o que tinha acontecido. Mas no fundo algo havia mudado. Ele não conseguia se lembrar do que tinha feito no dia anterior, nem do anterior a esse. Aos poucos, lembranças inteiras começaram a sumir. Ninguém mais falou dos bilhetes. Nenhum novo recado apareceu. Para todos os efeitos, a vida seguiu. Mas Rafael sabe que, em algum canto da escola, há um caderno preto com seu nome escrito, preenchido com verdades que ele nunca deveria recordar. E quando passa pelo corredor da sala 12, ainda sente que alguém o observa, esperando que ele volte para continuar a escrever o que começou. Relato 6. A festa do colega popular. Naquela semana, o assunto em todos os corredores da escola era o mesmo: a festa que Guilherme, o garoto mais popular da turma, organizaria em sua casa. Todos queriam estar lá. Guilherme era conhecido por ter os pais ausentes, uma mansão enorme e liberdade para fazer o que quisesse. A promessa era de uma noite inesquecível. Lucas nunca tinha sido próximo de Guilherme, mas recebeu um convite inesperado, entregue discretamente no final da aula. O papel tinha apenas um endereço e a frase: "Hoje às 22 horas, não falte." Lucas estranhou, mas o ego falou mais alto. Ser lembrado por Guilherme era quase como ser legitimado socialmente. Decidiu ir. Quando chegou, encontrou a rua tomada por carros, música alta e vozes ecoando. A casa estava iluminada com cores vibrantes e dezenas de alunos já circulavam pelos corredores e pelo jardim. Tudo parecia normal, até comum. Risadas, bebidas escondidas em garrafas, grupos cochichando em cantos. Mas havia algo que incomodava Lucas. Ninguém parecia realmente feliz. O sorriso nos rostos era forçado, como se fosse parte de uma encenação. Ele tentou ignorar e aproveitou. Conversou com colegas, dançou um pouco, até que notou um detalhe estranho. Alguns alunos entravam em um corredor lateral e demoravam a voltar. Quando reapareciam, estavam ainda mais estranhos, com expressões ausentes, como se estivessem apenas cumprindo uma rotina. Curioso, Lucas decidiu investigar. Caminhou até o corredor, mas foi barrado por uma garota que mal conhecia, com um sorriso fixo e os olhos duros. "Ainda não é sua hora", ela disse, antes de empurrá-lo de volta para a sala principal. Aquilo acendeu um alerta. Lucas passou o resto da noite atento, observando. E quanto mais olhava, mais percebia que algo estava errado. A música parecia repetitiva, quase hipnótica.
As luzes piscavam em um padrão que causava uma sensação estranha, como se tentassem induzir um transe coletivo. Por volta da meia-noite, Guilherme subiu em uma mesa e pediu silêncio. O ambiente inteiro ficou paralisado. Até a música cessou de forma abrupta. Ele sorriu e disse: "Chegou o momento." Um grupo de alunos começou a guiar os demais pelo corredor lateral, como se fosse um ritual. Lucas, hesitante, foi levado junto. No final do corredor havia uma porta de madeira antiga, diferente do estilo moderno da casa. Ao ser aberta, revelou um porão amplo, iluminado apenas por velas. As paredes estavam cobertas por desenhos e símbolos que Lucas nunca havia visto, mas que transmitiam uma sensação de perigo. Todos se posicionaram em círculo, e Guilherme foi para o centro. Com uma voz calma, começou a recitar palavras em uma língua incompreensível. Os demais alunos respondiam em uníssono como se estivessem ensaiados. Lucas tentou se afastar, mas alguém segurou firme seu ombro. "Agora você já faz parte", sussurrou uma voz atrás dele. O calor no ambiente aumentava. As velas tremulavam como se estivessem prestes a se apagar, e a cada palavra de Guilherme o ar parecia mais denso. Lucas sentiu falta de ar, o peito comprimido, mas não conseguia gritar. Era como se sua voz tivesse sido arrancada. De repente, Guilherme ergueu um objeto envolto em pano preto. Ao desdobrá-lo, revelou uma máscara de madeira grotesca, com feições distorcidas. Ao colocá-la sobre o rosto, sua voz se transformou, tornando-se mais grave, reverberante, como se viesse de dentro das paredes. As luzes das velas se apagaram de uma só vez. No escuro, sons de passos arrastados ecoaram pelo porão. Não eram passos de pessoas comuns. Pareciam pesados, disformes. Lucas sentiu algo se mover atrás dele, algo grande, respirando de maneira irregular. Quando as velas reacenderam, parte do círculo havia desaparecido. O pânico tomou conta, mas ninguém reagiu. Os que restavam continuavam repetindo palavras como se estivessem anestesiados. Lucas tentou correr para a escada, mas o mesmo grupo que o havia empurrado para dentro bloqueava a saída. Todos com os mesmos sorrisos fixos, os olhos vazios. Guilherme, agora com a máscara, apontou para Lucas. "É ele", disse numa voz que parecia ecoar de outro lugar. Todos se voltaram em sua direção. Lucas recuou até encostar na parede fria do porão. O grupo avançava devagar, como predadores que não têm pressa. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse apenas uma encenação, uma brincadeira cruel. Mas quando viu as sombras se alongando nas paredes, tomando formas monstruosas e impossíveis, percebeu que não havia nada de jogo naquilo. As sombras ganharam vida, se desprenderam das paredes e se moveram em direção ao círculo. Cada aluno desaparecia ao ser tocado por elas, sumindo em silêncio absoluto, como se jamais tivesse existido. Lucas assistiu, paralisado, até perceber que era o único restante. Guilherme retirou a máscara. O rosto dele parecia diferente, mais velho, enrugado, como se algo tivesse sugado sua juventude. Aproximou-se de Lucas e sussurrou: "Agora é sua vez. A festa nunca acaba, só muda o convidado de honra." Naquele instante, Lucas sentiu algo gelado envolver sua nuca. A escuridão o engoliu por completo. Na manhã seguinte, a escola inteira comentava sobre a festa incrível que Guilherme havia dado. Todos diziam que Lucas não apareceu. Ninguém lembrava de tê-lo visto naquela noite. Nem mesmo os colegas que tinham falado com ele na entrada conseguiam se lembrar com clareza. E, no entanto, no quadro de avisos da escola, um novo convite surgiu, escrito à mão. "Hoje, às 22h, não falte." Mas dessa vez o nome no convite não era de Lucas. Era de outro aluno. Relato 7. A chamada no quadro de avisos. Na maioria das escolas, o quadro de avisos é apenas um espaço para comunicados sem importância. Horários de provas, excursões, resultados de campeonatos. Mas naquela escola, ele começou a se tornar algo diferente, quase vivo. Tudo começou de forma banal. Certo dia,
Entre recados comuns e papéis colados com fita, apareceu uma lista de nomes escritos à mão, em letra trêmula. O título dizia apenas Chamada Especial. Na primeira linha estava o nome de uma aluna chamada Helena. Ao lado, escrito em vermelho, lia-se Presente. No início, todos acharam que era uma brincadeira de mau gosto. A escola riu, alguns rasgaram pedaços do papel, outros apenas ignoraram. Mas na semana seguinte, Helena não apareceu mais. Professores comentaram que ela havia se transferido, mas os colegas estranharam. Ninguém sabia para onde, ninguém conseguia contato, e até as redes sociais dela desapareceram de repente. Logo depois, um novo papel surgiu no quadro. O nome seguinte na lista era de Ricardo, um garoto calado, que sempre ficava no fundo da sala. Ao lado do nome, a mesma palavra em vermelho, presente. Dias depois, Ricardo também sumiu. A explicação foi a mesma: transferência repentina, mudança de cidade. Mas não havia despedidas, não havia explicações diretas, e os pais nunca apareciam para confirmar. O desconforto começou a crescer. Alguns alunos se reuniam diariamente diante do quadro tentando entender. A lista parecia estar completa, dezenas de nomes organizados em ordem alfabética. E o pior, muitos ali ainda estavam na escola, mas ninguém sabia quando chegaria a sua vez. Carolina, uma das mais curiosas da turma, decidiu investigar. Tirou uma foto da lista e comparou com a chamada oficial. Todos os nomes estavam lá. Só havia uma diferença. No quadro, alguns já estavam riscados com a palavra presente marcada. Era como se fosse uma chamada paralela, um registro oculto. No terceiro desaparecimento, o medo substituiu a incredulidade. Mariana, aluna conhecida e querida, foi chamada. 2 dias depois, sumiu. A escola deu a mesma desculpa, mas os corredores ficaram pesados como se o silêncio fosse uma regra invisível. Todos começaram a evitar passar perto do quadro. Lucas, amigo próximo de Mariana, jurava ter visto algo estranho antes dela desaparecer. Ele disse que no dia anterior, Mariana ficou sozinha depois da aula. Quando saiu, ouviu um barulho de giz no corredor. Voltou e viu Mariana parada diante do quadro. Ela escrevia o próprio nome na lista, como se estivesse em transe. Ao lado, rabiscava lentamente a palavra presente, mesmo com lágrimas nos olhos. Depois disso, ninguém mais quis falar sobre, mas os nomes continuavam a aparecer, um a um, e cada novo desaparecimento reforçava o ciclo. Os professores diziam que não sabiam nada, que eram apenas boatos, mas os olhares deles, sempre desviados, mostravam o contrário. Alguns até evitavam o quadro, caminhando rapidamente pelo corredor como se algo os vigiasse. Certa noite, Carolina e 2 amigos resolveram enfrentar o mistério. Voltaram à escola escondidos pouco antes da meia-noite. Queriam descobrir quem colocava os papéis no quadro. Entraram em silêncio, apenas com lanternas. O corredor parecia ainda mais comprido do que durante o dia. Cada porta fechada parecia um olho observando. Quando chegaram diante do quadro, o choque foi imediato. O papel não estava preso com fita. Estava grudado à madeira, como se tivesse crescido dali. As letras não pareciam escritas com caneta ou giz, mas gravadas na superfície, pulsando levemente como se fossem veias. Antes que pudessem reagir, ouviram passos no corredor. As lanternas tremeram nas mãos. Esperavam ver um zelador ou talvez algum aluno tentando assustá-los. Mas o que surgiu foi pior. Uma sombra avançava devagar, arrastando os pés, sem forma definida. Apenas silhueta, como se fosse feita da mesma escuridão que tomava os cantos da escola. Quando a luz da lanterna bateu, revelou o rosto de Mariana. Mas havia algo errado. Seus olhos estavam totalmente negros, sem pupilas, e a pele parecia esticada como cera. Ela caminhou até o quadro, sem olhar para ninguém, e começou a escrever. Carolina observou horrorizada quando Mariana completou mais um nome da lista. Era o de seu amigo Pedro,
que estava ali ao lado, segurando a lanterna. No instante em que o nome foi finalizado e a palavra presente surgiu em vermelho, Pedro soltou a lanterna e caiu no chão. Sua pele se contorceu, o corpo se encolheu e, diante dos olhos desesperados de Carolina, ele simplesmente desapareceu. Restou apenas o eco de sua respiração, que se apagou no silêncio. Carolina correu, mas quando olhou para trás viu que o quadro já exibia o próximo nome. Era o dela. No dia seguinte, os corredores estavam como sempre. Alunos conversando, professores dando aula, tudo aparentemente normal. Mas quem passava diante do quadro de avisos percebia um detalhe perturbador. A lista continuava crescendo, e agora, entre os nomes riscados, um novo aparecia em vermelho. Carolina. Presente. Ninguém mais ousava olhar o quadro por muito tempo. Mas todos sabiam que seus nomes estavam lá, esperando a vez certa. E o pior de tudo, ninguém podia se ausentar da chamada. Relato 8. O armário ao lado. Nas escolas, os armários costumam ser apenas depósitos de livros, mochilas e papéis esquecidos. Mas naquela instituição, havia um corredor específico onde poucos gostavam de passar. Não porque estivesse abandonado, mas porque sempre parecia mais frio, mais silencioso do que o restante da escola. Foi nesse corredor que Clara ganhou o armário novo, logo depois de uma troca de alunos. O armário ao lado já estava ocupado, mas ninguém sabia exatamente por quem. Nunca havia livros ou cadernos visíveis. Nunca se via alguém abrindo ou fechando a porta metálica. Ainda assim, todas as manhãs Clara escutava um barulho abafado vindo dali, como se algo arranhasse por dentro, tentando sair. No início, ela tentou ignorar. Atribuiu ao ferro enferrujado, ao vento passando pelas frestas, mas certa tarde, ao colocar seus livros, percebeu que o cadeado do armário vizinho estava aberto, pendurado apenas por um fio de metal gasto. Uma curiosidade estranha a dominou. Empurrou a porta devagar e, por um segundo, sentiu como se tivesse cometido um erro. Dentro não havia livros, nem pastas, nem nada que lembrasse um estudante comum. O espaço estava forrado por papéis rabiscados com letras repetidas, sempre a mesma frase: "Eu estou aqui". Centenas de folhas coladas, umas sobre as outras, manchadas de tinta e, em algumas, respingos escuros que pareciam sangue seco. Assustada, Clara fechou o armário e jurou para si mesma que não voltaria a abri-lo. Mas naquela noite sonhou com o corredor. No sonho, ela estava diante do mesmo armário e uma voz sussurrava baixinho atrás da porta: "Abre, só mais uma vez". Nos dias seguintes, o desconforto cresceu. Sempre que passava pelo corredor, tinha a sensação de estar sendo observada. Uma sombra parecia se mover no canto da visão, sempre posicionada perto do armário vizinho. Uma vez, jurou ter visto um olho escuro, fixo, espiando pela fresta da porta metálica. Clara comentou com os amigos, mas todos riram, dizendo que era coisa da cabeça dela. Ainda assim, começaram a evitá-la discretamente. Ninguém queria ficar muito tempo perto daquele armário. O silêncio dos colegas aumentava o peso do mistério. Certa tarde chuvosa, quando todos já tinham ido embora, Clara esqueceu um caderno no armário. Voltou sozinha. O corredor estava vazio, exceto pelo som constante das goteiras. Quando abriu seu armário, ouviu um sussurro muito claro vindo do lado: "Você voltou". O frio percorreu sua espinha. A porta do armário vizinho tremeu como se alguém batesse levemente por dentro. O cadeado, que antes estava preso, balançava solto no trinco. Clara recuou, mas algo dentro dela a fez abrir a porta novamente, quase contra a própria vontade. Dessa vez, não havia apenas papéis. No fundo escuro, um par de mãos pálidas segurava as laterais, unhas compridas arranhando o metal. Um rosto surgiu lentamente, como se a escuridão o cuspisse para fora. Não parecia um aluno, nem uma pessoa comum. Os olhos eram fundos demais, negros como poços, e a boca se estendia num sorriso doentio, largo demais para caber em um rosto humano. Clara gritou e correu, deixando o armário escancarado. Mas quando voltou no dia seguinte,
A porta estava fechada, como se nada tivesse acontecido. Só que algo mudou. Agora, no fundo do seu próprio armário, havia um papel colado, com a mesma letra trêmula de antes, uma frase única: "Agora é você que está aqui." Clara tentou arrancar o papel, mas não conseguiu. Ele parecia grudado à parede como se fosse parte do metal. E durante as aulas, começou a notar algo mais perturbador. Às vezes, quando abria o armário, via livros que não eram dela, cadernos com nomes de alunos que já não estudavam mais ali. Um deles era de Helena, a primeira da lista da chamada especial. Conexões começaram a se formar na mente de Clara. O armário não era apenas um espaço físico, era um portal, um depósito para aqueles que desapareciam misteriosamente. E agora ela estava ligada a ele, escolhida por algum motivo que não compreendia. O tormento se intensificou. A cada semana, novos objetos surgiam dentro de seu armário. Um tênis de alguém que faltara à escola, uma pulseira perdida, até mesmo uma foto amassada de Ricardo, o garoto calado que ninguém mais via. Todos os desaparecidos pareciam deixar rastros ali, como se seus últimos vestígios fossem sugados para dentro daquele metal frio. Clara tentou contar aos professores, mas eles apenas desviaram o olhar. Era como se já soubessem e não quisessem se envolver. Alguns até mudaram de corredor para não passar perto daquele armário. O isolamento de Clara cresceu. Uma noite, incapaz de suportar a angústia, ela voltou à escola sozinha. Levava a intenção de destruir o armário, arrancar as portas com uma barra de ferro que havia pegado na oficina. Mas quando chegou, encontrou todas as portas abertas, exceto a sua. O corredor parecia respirar, o ar mais denso, impregnado de um cheiro metálico. Ela ergueu a barra e bateu contra a porta com toda a força. O impacto ecoou como se tivesse batido contra algo vivo. O metal vibrou e no instante seguinte uma mão branca atravessou a fenda, segurando seu pulso com força brutal. Clara tentou se soltar, mas outras mãos surgiram, dezenas delas, saindo do escuro. Rostos começaram a se empilhar na abertura, distorcidos, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, como se todos os desaparecidos estivessem presos lá dentro, clamando por companhia. A barra caiu de sua mão. Clara foi puxada para dentro com um grito que nunca ecoou além daquele corredor. O armário se fechou devagar, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, os alunos chegaram e tudo parecia normal, exceto por um detalhe. Agora, o armário de Clara estava vazio. Nenhum livro, nenhum caderno, nenhum sinal dela. Apenas um papel grudado na porta interna, em letras vermelhas. "Eu estou aqui." E no armário ao lado, o cadeado balançava outra vez, convidando silenciosamente a próxima vítima. Relato 9. A sala trancada. Toda escola tem seus segredos. Um depósito esquecido, uma sala de troféus que ninguém visita, um laboratório abandonado. Mas, naquela instituição, havia uma porta em particular que despertava a curiosidade de todos. Uma porta cinzenta no final do terceiro andar, trancada há tantos anos que até os professores mais velhos evitavam comentar. "É só um almoxarifado antigo", diziam alguns. "Está cheia de infiltração e não pode ser usada", garantiam outros. Mas para os alunos a explicação nunca parecia suficiente. A verdade é que ninguém lembrava de ter visto alguém abrir aquela porta. Nem zeladores, nem diretores. Ninguém. Ainda assim, todos sabiam que lá dentro havia algo. Foi Lucas quem decidiu descobrir. Sempre foi curioso demais, incapaz de aceitar mistérios sem resposta. Durante semanas, ele passou pelo corredor fingindo desinteresse, mas prestando atenção em cada detalhe. Reparou que às vezes, ao final da tarde, um cheiro de mofo escapava pelas frestas. E em noites mais silenciosas, quando todos já tinham ido embora, jurava ouvir passos vindos de dentro. O que mais o intrigava era o fato de haver janelas externas daquela sala, mas sempre cobertas por cortinas pesadas, como se alguém não quisesse que o lado de fora soubesse o que havia lá dentro. Determinou que descobriria, e não estava sozinho nessa decisão. André, seu melhor amigo,
Insistiu em ajudar. Juntos arquitetaram planos para invadir a sala. Tentaram cópias de chaves, tentaram arrombar discretamente, nada funcionava. A fechadura parecia mais resistente do que qualquer porta comum da escola. Até que, numa noite de sexta-feira, quando a escola estava vazia, Lucas encontrou a chave. Não sabe explicar como, mas ela estava no bolso da sua mochila, como se tivesse sido colocada lá sem que ele percebesse. Um objeto pequeno, de ferro frio, com a palavra retorno gravada no corpo metálico. Ansioso, chamou André, e os dois subiram correndo até o terceiro andar. O corredor estava deserto, iluminado apenas pela claridade fraca dos postes da rua. O silêncio era sufocante. Quando Lucas aproximou a chave da fechadura, sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. O metal parecia vibrar em sua mão, como se reconhecesse o lugar ao qual pertencia. Girou devagar. O clique ecoou mais alto do que deveria, como um som que atravessa os ossos. A porta se abriu com um rangido arrastado, revelando um espaço mergulhado na escuridão. O cheiro de mofo era forte, mas havia algo além, algo metálico, como ferrugem misturada a sangue seco. Com a lanterna do celular, Lucas iluminou o interior. O que viram fez o coração disparar. A sala não era um almoxarifado, era uma antiga sala de aula, com carteiras enferrujadas e quadros manchados. Mas em cada mesa havia marcas profundas, como arranhões deixados por unhas. No quadro negro, uma frase escrita repetidamente centenas de vezes. Não saia antes da chamada. André riu nervoso, tentando quebrar a tensão. Mas Lucas não conseguiu rir. O ambiente parecia vivo, pulsando de forma quase imperceptível. Ao avançarem alguns passos, a porta atrás deles se fechou sozinha, com um estrondo que fez a lanterna tremer em suas mãos. Tentaram abrir, mas a fechadura havia travado. Estavam presos. De repente, ouviram um som. No início, baixo, quase um sussurro. Depois, claro como vozes humanas. Era como se uma turma inteira estivesse ali, recitando seus nomes em ordem de chamada. Primeiro nomes desconhecidos, antigos. Depois, nomes que eles reconheciam, de colegas que haviam desaparecido da escola sem explicação. O pânico cresceu. André gritava, tentando arrombar a porta, mas parecia mais sólida do que nunca. Lucas, em choque, percebeu que no quadro negro, um novo nome começava a ser escrito sozinho. Agis invisível. Primeiro, as letras tortas formaram Lucas. Depois, logo abaixo, surgiu André. Foi nesse momento que as carteiras começaram a ranger. Não havia ninguém sentado, mas as cadeiras arrastavam sozinhas, como se presenças invisíveis ocupassem seus lugares. As vozes aumentaram, repetindo os nomes dos dois em uníssono, até se transformarem em gritos. As luzes dos celulares falharam. A sala mergulhou no escuro absoluto, e nesse breu, os dois sentiram mãos frias tocarem seus ombros pesadas, puxando-os para baixo. André caiu primeiro, gritando até que a voz foi abafada. Lucas tentou correr, mas a sala parecia maior do que antes, o espaço se estendendo infinitamente, sem saída. Quando finalmente encontrou a porta e tentou forçar a fechadura, ouviu André sussurrar atrás dele. Não lute. Já somos parte da chamada. Na manhã seguinte, o zelador encontrou a sala novamente trancada. Por fora, tudo parecia normal. Mas os dois nunca mais foram vistos. Alguns alunos afirmam que se você parar diante daquela porta por tempo demais, ainda consegue ouvir uma chamada sendo feita do outro lado. E, se tiver azar, pode até ouvir o próprio nome sendo pronunciado em uma voz que não pertence a nenhum professor. A sala trancada permanece ali, silenciosa, mas todos sabem, não é apenas uma sala, é um registro. Um diário sombrio que continua a chamar nomes, um por um, até que não reste mais ninguém para responder. Relato 10. O amigo que nunca existiu. Toda a história de escola carrega lembranças de amizades que marcaram a vida. Mas às vezes, a memória pode se transformar em uma armadilha. Henrique sempre dizia que seu melhor amigo era Daniel,
Desde o primeiro ano, eles faziam tudo juntos. Sentavam lado a lado, trocavam confidências, dividiam lanches, jogavam bola no recreio. Para ele, Daniel era mais que um colega, era quase um irmão. O estranho é que ninguém mais parecia se lembrar desse amigo. Quando Henrique falava sobre Daniel, os outros colegas olhavam confusos. Alguns riam, achando que ele inventava histórias. Os professores, por sua vez, garantiam que nunca houve nenhum aluno com esse nome registrado na escola. Mas Henrique não aceitava. Ele tinha memórias vivas demais para acreditar que tudo não passava de imaginação. As conversas, os jogos, os segredos compartilhados, tudo parecia real. Ele lembrava de Daniel segurando a porta da sala, de Daniel o defendendo de provocações, de Daniel contando histórias assustadoras nas escadas do prédio velho. Como alguém poderia duvidar disso? Com o passar dos anos, a situação se tornou desconfortável. Os colegas começaram a tratá-lo como aquele que inventava amigos. Até seus pais, preocupados, o levaram a psicólogos. Mas Henrique continuava firme. Daniel existia. E se não aparecia mais, era porque havia acontecido algo. Foi no último ano da escola que tudo mudou. Uma madrugada, Henrique acordou suando frio. Sonhara com Daniel pela primeira vez em anos. O amigo o chamava, repetindo seu nome, pedindo para que fosse encontrá-lo. No sonho, Daniel estava sentado na velha arquibancada do ginásio abandonado da escola. O mesmo lugar onde costumavam brincar escondidos. Na manhã seguinte, Henrique não teve dúvidas. Voltou até a escola sozinho, invadiu o portão fechado e atravessou o pátio vazio. O ginásio, trancado há mais de uma década, ainda estava lá, coberto de poeira e vidros quebrados. A madeira rangia sob seus pés enquanto ele subia as arquibancadas, exatamente como no sonho. E foi ali que o viu. Daniel, sentado, sorrindo, como se nada tivesse mudado. O mesmo cabelo bagunçado, a mesma expressão de cumplicidade. Henrique, em choque, se aproximou. O amigo abriu os braços, como se o estivesse esperando todo esse tempo. "Você voltou", disse Daniel, com a voz calma demais. "Agora podemos terminar o que começamos." Henrique não entendeu. Tentou tocá-lo, mas percebeu que a pele do amigo era gelada, quase translúcida. Seus olhos, antes vivos, refletiam uma escuridão que parecia não ter fundo. Daniel então explicou. Não era um amigo comum. Nunca foi. Sempre esteve ali, preso entre as paredes daquela escola, esperando alguém que acreditasse nele. "Você me deu forma", disse. "Você me alimentou com sua confiança. Agora já não pode mais se separar de mim." O chão do ginásio começou a vibrar. As arquibancadas tremeram e sombras surgiram entre as cadeiras, formando silhuetas de outros jovens, todos com olhos vazios. Eram rostos que Henrique nunca tinha visto, mas que de alguma forma pareciam familiares, como se fossem ecos de alunos que também acreditaram demais em Daniel no passado. Henrique tentou correr, mas cada passo era pesado, como se algo invisível segurasse seus pés. Daniel se levantou lentamente e sua voz ecoou pelo ginásio vazio. "Você sabe por que ninguém lembra de mim? Porque eu nunca existi. Só existo dentro de quem me chama. Agora é a sua vez de ficar aqui." As sombras avançaram. Henrique gritou, mas o som pareceu desaparecer no ar. A última coisa que viu foi o rosto de Daniel, sorrindo em silêncio, antes de tudo escurecer. No dia seguinte, os pais deram falta do filho. A escola foi revistada, mas nada foi encontrado. Nenhum vestígio, nenhuma pista. O ginásio, fechado e esquecido, permaneceu intacto. E ainda hoje, de tempos em tempos, alunos juram ouvir vozes vindas dali. Vozes que chamam por um nome específico, sempre o nome de quem ousa prestar atenção demais. Alguns garantem já ter ouvido o próprio nome ecoando do lado de dentro, acompanhado por uma risada que ninguém consegue explicar. Afinal, o que é mais assustador? Perder um amigo real ou descobrir que o amigo nunca existiu, mas ainda assim continua à sua espera? Esse último relato encerra com ambiguidade psicológica. Será que Daniel era fruto da imaginação
ou uma entidade que precisa de lembranças para existir. Ele deixa o público inquieto, sem respostas, mas com a sensação de que a confiança em alguém pode se transformar em prisão eterna. Reflexão. Confiar em alguém é um gesto simples, quase automático. Na escola isso parece ainda mais natural. Compartilhar um lanche, dividir segredos no intervalo, trocar confidências nos corredores. Mas a confiança é uma porta aberta, e nem sempre sabemos quem está do outro lado. Os relatos que você ouviu hoje mostram isso de maneira brutal. O amigo que se aproveita de um caderno perdido, o convite para um banheiro vazio, a troca de lugar aparentemente inocente, os estudos em grupo, os bilhetes misteriosos, a festa que terminou em silêncio, o nome repetido no quadro de avisos, o armário ao lado que nunca deveria ser aberto, a sala trancada que escondia mais do que poeira, até chegar ao amigo que nunca existiu. Cada história prova que o verdadeiro terror não está em criaturas sobrenaturais distantes, mas nas pessoas que deixamos entrar na nossa vida sem questionar. E é aqui que surge a reflexão mais perturbadora. Quantas vezes você já confiou em alguém sem pensar nas consequências? Quantas vezes acreditou em um colega, em um amigo, em alguém próximo, sem imaginar que por trás daquele sorriso poderia haver segredos sombrios, intenções ocultas ou até mesmo algo que não deveria existir? O terror mais profundo não é feito apenas de sustos ou sombras, mas da sensação de perceber que podemos ser enganados pelas pessoas em quem depositamos nossa fé. Porque quando a confiança é quebrada, não sobra apenas medo, sobra cicatriz. E talvez, ao olhar para trás, você se lembre de algum colega que sempre esteve ao seu lado. Alguém que parecia compreender você como ninguém, mas que, com o tempo, sumiu sem deixar rastros. Você já se perguntou por que ninguém mais parece lembrar dele? Na próxima vez que entrar em uma sala de aula, observe bem. O colega que senta ao seu lado, o amigo que insiste em caminhar com você até em casa, aquele que sempre aparece nos momentos em que você se sente mais vulnerável. Talvez não esteja apenas acompanhando você. Talvez esteja esperando a hora certa. E quando a oportunidade chegar, será tarde demais para duvidar. Agora me diga, qual dessas histórias mais mexeu com você? Você já confiou em alguém e se arrependeu? Quero que deixe seu relato nos comentários, porque muitas vezes os segredos mais assustadores não estão nestes vídeos. Estão guardados em silêncios que ninguém ousa compartilhar. Se você gosta de histórias que mexem com a mente e fazem você pensar duas vezes antes de confiar em alguém, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda temos muitas verdades escondidas e eu garanto, algumas delas você jamais esquecerá.